dia! Que bom estarmos aqui mais uma vez para o nosso Café com Fé. Nossa oração é que este dia seja um dia muito especial na sua vida, que o dia possa ser um dia produtivo na sua vida familiar, pessoal, profissional, e que esse momento de devoção te ajude nessa caminhada com Jesus. Mateus capítulo 15, dos versos 29 até o capítulo 16, verso 12. É a leitura bíblica de hoje e eu quero convidar você a continuarmos caminhando juntos pelo Novo Testamento. Estamos iniciando a leitura pelo Evangelho de Mateus e trecho a trecho Deus vai falando ao nosso coração. Hoje eu queria destacar o que está no capítulo 16, verso 5, que diz assim: Mais tarde, depois de atravessar o mar, os discípulos descobriram que tinham se esquecido de levar pães. Jesus os advertiu: Fiquem atentos. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Tenham cuidado com o fermento. Os discípulos logo imaginaram que eles não deveriam comer o pão que os saduceus e os fariseus, porventura, poderiam oferecer-lhes, porque a mente dos discípulos é muito imediatista e pensa muito nas coisas práticas e materiais. E enquanto isso, Jesus estava falando de verdades espirituais, Jesus estava falando de verdades conceituais, e nem sempre eles entendiam de imediato o que Jesus estava falando, e eles começaram a discutir entre si por que não tinham trazido pão, por que eles tinham esquecido de levar o alimento, e eles não entenderam que quando Jesus disse: fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus, Jesus não estava tratando de comida. Jesus estava tratando do ensino. Jesus estava falando sobre o perigo deles permitirem que o ensino dos fariseus construísse a sua mentalidade, a sua maneira de pensar. Certamente, a palavra de Jesus aos seus discípulos naquele momento da história, ela é muito importante para nós, porque nesse momento existem muitas vozes querendo ocupar o lugar de Jesus e muitas das vezes colocando em dúvida o ensino de Jesus para a igreja. A palavra de Deus tem sido questionada e existem até aqueles que acham que ela precisa ser adaptada, ela precisa ser interpretada à luz dos tempos modernos. Tudo errado. A Bíblia diz que queima-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Todas as vezes que alguém está levando em consideração questões humanas, descobertas humanas, sabedoria humana, seja de que área for, seja da área da sociologia, seja da área da psicologia, seja da área de história, seja da área da pedagogia, seja da área da psicanálise, seja de qualquer ciência. Todas as vezes que alguém tenta colocar nos nossos olhos uma lente humana, para a gente ler a Bíblia a partir de lente humana, a gente vai distorcer a palavra de Deus. Nós precisamos fazer o contrário. Nós precisamos usar a palavra de Deus como nossa lente para fazer as leituras a respeito daquilo que está à nossa volta. Se nós invertermos esta ordem, a gente vai fazer o que Jesus disse os discípulos não fazerem. A gente vai permitir que o fermento dos fariseus levede toda a massa. Por isso, querido, a palavra de Deus é verdade.
A palavra de Deus é absoluta. A palavra de Deus é simples. A palavra de Deus é inerrante. E nós não podemos negociar. Nós não podemos negociar. Porque os fariseus estão aí, olha, lançando o seu fermento na tentativa de desviar-nos da verdade do Evangelho. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela Tua palavra. E a recomendação de Jesus aos discípulos naquele momento da história tem um valor muito grande para nós neste momento da história. Porque o fermento dos fariseus e saduceus está sendo semeado de forma muito intensa nesse momento, na tentativa de desviar o nosso coração da verdade da Tua palavra. Ajuda-nos para que seja o Evangelho a nossa fonte primária no estabelecimento de conceitos e valores. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?